Boa tarde, bom dia, boa noite, bom qualquer coisa, porque a gente nunca sabe que hora essa entrevista vai ser vista por você. Vamos lá? Hoje o Crono em Você está com duas mulheres muito empoderadas, eu estava com muita vontade de falar com elas, tá? Elas são parte de um organismo que se chama Protagonistas de Saia, e eu adoro esse grupo, tá? Essas duas mulheres incríveis. Vamos falar com elas primeiro, vamos conhecer a Sheila e a Dani. Vamos lá? Meninas, não se atropelem, quem vai falar primeiro? A Dani. Dani, vamos lá, se apresenta pra gente. Então, eu sou a Daniela Bélico, eu sou do Protagonistas de Saia e eu sou especialista comportamental e o meu papel aqui é trabalhar com a mente, o comportamento e os hábitos de quem quer empreender ou de quem quer liderar equipe. E eu sou a Sheila, sócia da Dani aqui e trabalho na parte mais, vamos dizer assim, do negócio, né? Quando a gente está falando de empreender, a gente trabalha o fazer, qual é o seu negócio, no que você pode evoluir, e quando a gente está falando com líderes, que ferramentas que ela usa. Então, vamos dizer que eu seja mais a parte física, enquanto a Dani trabalha a parte comportamental no nosso projeto. É isso. Muito legal. E de onde surgiu, agora todo mundo vai querer saber isso, quando surgiu e como surgiu Protagonistas de Saia? O protagonista dele, o nome ou o projeto? O nome e depois o projeto. A gente, na realidade, a nossa história, ela começou na mesa de um boteco. Eu tinha acabado de fazer uma formação em coaching, estava apaixonada, né? Estava pilhada, eu tinha feito na semana anterior, encontrei a Sheila e a Irani, que era uma antiga sócia que a gente tinha dentro do projeto, e eu falei, vamos fazer alguma coisa para trabalhar com mulheres, e aí a gente pensou num portal, em um primeiro momento, um portal de conteúdos, que tivesse assuntos diversos, que eu trouxesse essa parte comportamental, a Sheila essa parte mais de liderança, uma coisa mais do protagonismo feminino mesmo, e a Irani a parte mais da mentalidade, porque era a parte de psicanálise, né, que era a parte dela. Só que isso ficou lá engavetado em algum momento, a Sheila ainda estava empreendendo, estava ainda no corporativo, eu já estava fazendo os meus atendimentos, então eu já estava naquele processo de transição do mundo corporativo para o empreendedorismo, e aí, depois de 2 anos que a gente retomou esse assunto um pouco mais forte, e o nome Protagonistas de Saia, ele veio dessa combinação, né, do protagonismo feminino no mundo dos negócios e a saia, que é um símbolo que é muito forte, né, muito característico do universo feminino, né? É igual, tipo, a queima dos sutiãs, aí a gente não queria vincular o sutiã, né, nós trouxemos a saia como símbolo do feminino para casar, protagonismo com o feminino, com protagonistas de saia. Ficou legal, né? Ficou muito legal e eu acho que eu vou até dar uma dica para vocês, isso pode até reverter muito melhor ainda no futuro, porque vocês já viram que agora nos desfiles os homens estão colocando saia, a gente até falou disso numa outra entrevista, então vocês podem acabar ganhando mais clientes. Com certeza. Sim. A gente brinca que pode, se for homem que usa kilt, também pode vir, a gente não tem preconceito aqui não. Brincadeira. E se não usar também, o que a gente sempre fala, pode vir de calça, né, Dani? Muitas pessoas perguntam, vocês só atendem homens na mentoria e tudo mais? A gente fala, não, a gente atende pessoas com a mente aberta, que queiram mudar, queiram fazer a diferença na própria vida. E aí, então, a questão de gênero para a gente pouco importa. A questão mesmo que importa é a pessoa quer fazer a diferença, quer fazer diferente, quer ouvir, né? Tá com a mente aberta para ouvir e tudo mais. E mudar. Esse é o pré-requisito. Até a gente dá uma dica pro pessoal que quem são as protagonistas de Science, então é a Sheila e a Dani. Agora o cliente pode vir quem quiser. É isso? Quem quiser. Pode vir. Tá querendo mudar... A gente enfoca mais na mulher, né? Porque a gente tem essa bandeira, sim, do protagonismo feminino muito forte. Até porque a gente quer trabalhar, a gente quer que a mulher se veja nesse lugar, né? De mulher de negócios, de que ela consegue, né? Então, vamos dizer assim, o nosso carro-chefe é sim trabalhar com mulheres.
Agora a gente atende os homens também, inclusive já tivemos mentorados homens, né? Mas o nosso DNA, ele é mais feminino. Nosso DNA é realmente para a gente trabalhar essa mulher, para que ela enxergue que apesar, todos nós somos vulneráveis, mas todos nós temos a nossa potência e a gente consegue chegar onde a gente quiser, né? É só a gente se permitir e trabalhar para isso. Então, essa é a nossa bandeira mais forte. Eu ia falar exatamente disso, dessa bandeira forte da mulher, mas aí você já acabou me respondendo. Ai, mas vamos desculpa! falar mais, não, mas vou falar mais disso ainda. Nós estamos vivendo exatamente uma mudança de comportamento feminino. Eu acho que isso que é muito interessante, que assim, não é a mulher, ela já existia dentro do universo de negócios há algum tempo, tá? Na entrevista que a gente fez com a Luciana Ferraz, foi muito legal, a gente falou muito durante algum tempo da Chanel, que na realidade ela rompeu preconceitos e rompeu uma época colocando as calças das mulheres a 1920. E a gente aqui, só que hoje não é uma questão mais da saia ou da calça. O protagonismo da mulher está na mulher, dela se empoderar e ela tomar posse desse lugar. Fala um pouco mais disso pra gente, que eu acho que tem tudo a ver. O protagonismo feminino que a gente traz dentro do nosso projeto, ele está muito focado, né, Cosmo, olhando essa questão do que a gente tem de potência sem perder o feminino, né? A gente, durante muitos anos, o que a gente sentiu, né, sentiu até na pele, porque a gente mesmo vestia uma armadura, e a gente ficava até... essa coisa do ser forte, né, de estar no universo dos negócios e ter que se impor. A gente não tinha muita referência feminina nesse universo que a gente convivia, no mundo corporativo especialmente. Então a gente se revestia de uma capa, então a gente perdia um pouco desse lado do feminino, esse lado que a gente traz da intuição, do acolhimento, da empatia, não que os homens não tenham, né? Mas são características muito fortes no feminino e a gente acabava abafando isso para conseguir se impor e se sentir mais respeitada e valorizada no mundo dos negócios. Então, como a gente viveu isso na pele e durante muito tempo a gente sentia até que a gente vestia estava num papel, vamos dizer assim, a gente colocava a gente num papel como as líderes fortes, né, no mundo dos negócios, e perdia um pouco essa essência. E hoje, no nosso projeto, a gente está indo para o caminho oposto, né? A gente está querendo dizer o seguinte: tem lugar para todo mundo, os homens e as mulheres têm o seu lugar dentro do universo dos negócios, e a gente tem que começar a romper esses estereótipos, né? Todas essas coisas que colocam aí na nossa cabeça, dessa coisa de competição. Não existe uma competição, existe um lugar para todo mundo, e o feminino, ele é extremamente importante no mundo dos negócios, né? A gente traz várias habilidades para complementar esse universo, né? Che pode até falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que também, assim, quando a gente fala de liderança, porque daí seja a liderança na CLT ou a liderança nos negócios, quando você começa a ocupar esse lugar, você vai olhar para os lados. E até pouco tempo atrás, quando você olhava, era uma ou outra mulher que estava ocupando um espaço ali mais, né, de mais exposição, com sucesso. Você vê muito, até entrevistas e tudo mais, falando dos homens, né, o homem de sucesso, que conquistou isso, conquistou aquilo, lá. Então, tem uma pegada muito mais para o lado competitivo, agressivo, né, e do masculino em si. Então, quando você busca essas referências, acaba indo muito para o masculino. E na liderança dentro das empresas também, as referências são essas. Só que agora a gente já vê que está tendo o mundo mesmo, graças a Deus, está caminhando para olhar para isso e está tendo esse espaço. Só que a mulher fica perdida. Porque ou ela acaba indo para esse lado mais agressivo, que é o que a Dani falou, talvez até competitivo, ela perde a identidade dela, acaba tatuando ali, né, num personagem, né? De outro lado, ela
se sente fora do lugar, porque ela não está ali conectada com a essência dela, com tudo que ela pode trazer, né? Com entender que a liderança dela não precisa ser de um jeito X, que pode ser de um jeito Y. Então, a gente trabalha justamente nesse resgate da mulher para que ela entenda que o que ela tem também é força. Porque às vezes, quando a gente começa a olhar, você fala assim, mas empatia, acolhimento, isso é um lugar do fofo, não é um lugar de quem tem sucesso, é um lugar de uma pessoa ali, sabe, que tem um negocinho, que paga as contas dela, ou que tem uma equipe, que é mãezona da equipe, e é isso que a gente quer mostrar. Olha, você pode ser uma ótima líder sem precisar ser a mãezona e sem precisar também ser um carrasco, ser um personagem. É só você encontrar a sua autenticidade para trazer isso, né? Só que para você colocar isso para fora, você tem que estar muito confortável com quem você é, né? E com a própria sociedade, de você conseguir mostrar o seu talento, as suas habilidades, né? De que é possível fazer de uma outra forma que tá tudo bem. Eu fui líder por mais de 15 anos, né? E no começo eu passei por justamente isso. Eu comecei a bater cabeça ali tentando desempenhar um papel, né? Que no meu íntimo não batia. Depois de muito tempo que eu fui vendo que eu podia ter uma liderança com o meu jeito, respeitando o meu jeito de ser, com ferramentas que iam me ajudar no dia a dia e que eu conseguisse conduzir a equipe numa boa, né? Só que eu só consegui olhar para isso quando eu parei e falei assim, não, eu não preciso representar nenhum papel, existem formas de eu fazer isso, né, e eu me conectei, fui atrás de autoconhecimento e tudo mais para colocar isso no dia a dia. Então é isso, justamente isso que a gente trabalha. Fala, olha, você consegue resgatar tudo isso, a sua essência, conectar com a sua missão, entender os seus talentos para colocar isso, seja na gestão de uma equipe, seja no seu empreender. Falei. Eu queria falar uma coisa para vocês. No Crono, a gente pensa muito na ideia da diversidade como uma coisa completamente fora desses padrões que a gente vê hoje. Na realidade, o sonho da gente é que quando a gente fala com uma pessoa, não importa se ela qual o gênero dela, a raça dela, a religião dela, nada disso. Eu estou procurando aquela pessoa pelas características que ela está levando para o mundo. Então, isso quando vocês falam, ficou muito claro para mim que vocês também pensam assim. Esse momento, até o uso da tecnologia está permitindo que a gente enxergue o ser humano em si, e não assim, a aparência física, quais as características físicas dele. Mesmo assim, ainda tem muita gente tentando imprimir como se, olha, não, mulher é a mãezona, é isso, aquilo, homem é aquele que domina. Como vocês veem isso? A gente tá, o que vocês acham? A gente está na linha certa? A gente ainda encontra muita barreira para quando a gente tenta falar que é o diverso, essa é a liberdade de ser você mesmo. E o que a gente percebe muito é que os extremos nunca são bons, né, Cosmo? Nunca são bons. Então, assim, nem 8, nem 80. A gente sempre trabalha no equilíbrio, na harmonia, né, dessas potências, né? Então, quando a gente vê algo muito extremo, a gente tem que parar e refletir sobre isso, né? Em todos os aspectos, né? Será que é assim mesmo? Porque cada pessoa é única, né? Isso a gente traz muito forte dentro do nosso projeto. Então, até os processos que a gente faz de mentoria, qualquer que seja, a gente olha muito para a pessoa, para a identidade, para a autenticidade que ela é, né, com as suas sombras, com a sua luz, né, com seus talentos, suas habilidades, mas também com seus pontos de melhorias. E todos temos, né, dentro de nós esses pontos. A questão é como que a gente acomoda tudo isso e potencializa aquilo que a gente tem de melhor, sem esquecer o que a gente tem de pontos de melhoria, claro, mas sempre potencializando aquilo que a gente tem de melhor, de mais poderoso. E a partir do momento que a gente se apropria desse lugar, a gente não precisa ficar competindo e querendo, como que a gente pode dizer, combater de forma violenta ou de forma agressiva o outro, porque a gente está com inteligência emocional, né? Então, você está conseguindo conduzir suas emoções, você sabe que naquele lugar você está mais confortável, porque você está usando a sua potencialidade, então você não precisa ficar competindo com ninguém.
partir do momento que você fica competindo, você perde esse lugar de autêntico, porque você fica impondo o seu ponto de vista em relação a todo o resto, e à medida que você faz isso, você tira a possibilidade do outro ser quem ele é também. Então, a gente fica o tempo inteiro em embate e não se sentindo confortável no seu próprio lugar de estar, né? No fundo, é isso, né? Outra coisa que eu acho que é assim, a gente que nem se perguntou se tem barreiras, sim, óbvio, temos muitas barreiras ainda para quebrar, mas eu acredito que estamos no caminho certo, né? E aí, como toda evolução, né, leva tempo, porque a gente tem toda uma questão também da própria sociedade, com a estrutura patriarcal que a gente tem, né? Então, eu já vi, por exemplo, até homens agora falam assim, agora é tudo mulher, é tudo diversidade, então os homens não podem mais nada, os homens não têm mais lugar deles, eu já vi, né? Então, é justamente isso o que a Dani acabou de falar, é ter lugar para todo mundo, né? E as barreiras que a gente tem que quebrar é justamente essa, entendermos que tem espaço para todo mundo, para que todos sejam, né, do jeito que são, e que não tem apenas um único modelo de sucesso, um único modelo de como você tem que ser na sua carreira, na sua profissão ou no seu negócio, porque tem N formas de você ser e de você mostrar o que você tem de melhor para o mundo e ser realizado com isso, não tem um único jeito. E eu acho que nesse sentido as pessoas estão se abrindo, mas ainda temos sim barreiras para quebrar, e dos dois lados, porque a gente também não pode dar uma impressão de que a gente está só brigando contra o patriarcado e tudo mais, mas as mulheres também, e enfim, todos nós temos que entender, quando a gente olha pra gente, eu tô realmente me valorizando, eu tô vendo toda a minha potência, eu tô dando espaço para tudo isso, porque às vezes a gente também coloca barreiras, não é nem, tipo, vou brigar com o mundo, eu estou pondo uma barreira em mim, né? Então a gente também fala muito sobre isso, né, Dani, de quanto a gente expande esse olhar, do quanto a gente começa de dentro para fora, né? Porque senão a gente está brigando com todo mundo, querendo, né, revolucionar o mundo, mas não se revolucionou primeiro. E muitas vezes a gente vê isso, quando você não está se revolucionando, de se abrir mesmo, de se permitir, às vezes você só não está colocando, é por você mesmo, não é nem porque não estão te deixando, né? Então tem isso também. É uma briga interna, né? Essa briga externa, ela começa muito numa briga interna, né? Que briga interna eu estou tendo para que eu tenha esse tipo de comportamento tão agressivo com as pessoas, né? Então, eu estou sendo tão agressiva assim comigo também, e aí é aquela coisa do frágil, da vulnerabilidade, que a gente fala muito. Você pode ser vulnerável sem ser fraca, né? A fragilidade, ela está quando você não assume que você também é ser humano, que você sofre, que você sente, que às vezes você não está bem, que você também faz coisas que não são tão legais para algumas pessoas, né? Então, à medida de que você se autoconhece, que você percebe esses pontos que a gente precisa acomodar, e cada um tem uma experiência de vida, né? Então, a gente está falando aqui de uma experiência de vida com base no que a gente percorreu, né, nos caminhos que a gente percorreu. Outras pessoas percorreram outros caminhos, e aí cada um sabe onde que aperta, onde que foi difícil, né? Mas até que ponto que a gente só está olhando para tudo que foi ruim e não está olhando para tudo que foi bom. E carregar isso como conquistas e vitórias para que a gente olhe para um futuro melhor. E não fique preso naquele passado que não foi tão legal. Então, assim, inclusive nessa questão de cultural, né, de estrutural do patriarcado, né, que a Sheila comentou, até que ponto que a gente tem que ficar olhando tanto lá para aquele passado, né? Como que a gente faz para construir um futuro melhor, né? E isso passa por diálogo, né? Por questionamentos, né? Mas diálogos dos dois lados, a gente também tem que ouvir o outro lado, né? E a gente tem que se colocar também, e se colocar de forma respeitosa, porque diálogo ele só funciona quando existe respeito, né? E quando alguém perde o respeito pelo outro, não tem mais diálogo, né? E aí fica muito difícil de construir algo melhor, né? Um futuro melhor para tudo isso.
Quando a gente está falando com vocês, a gente enxerga muito bem pessoas que conseguem lidar bem com falar com as pessoas sobre mudanças, porque hoje as pessoas estão realmente mudando na direção de uma busca de realização profissional ou pessoal, tá? Eu queria que eu já vi vocês falando sobre isso, então por isso que eu vou pedir. Falem um pouco sobre a realização pessoal e profissional das pessoas, porque eu acho que isso agrega muito para aquele jovem de qualquer idade, mas um jovem de cabeça, né, está ouvindo a gente. Então, como vocês entendem a busca da realização pessoal e profissional? Nossa, essa é profunda, né? Forçou muito. Não forçou, mas é que ela é bem profunda mesmo, a questão da realização, né? Eu acho que também é muito de cada um, né? De saber, começa por saber aonde você quer chegar. E às vezes parece uma pergunta simples, né? Aonde que você quer chegar? Mas ela não é, por isso que eu digo que ela é profunda. Porque quando você para mesmo e fala assim, nossa, onde eu quero chegar? Daqui 2 anos, onde eu quero estar com o meu negócio, né? Falando do ponto de vista profissional ou na minha carreira, né? Às vezes tem gente que reclama até da empresa, fala assim, a empresa aqui não tem plano de carreira, eu não gosto da empresa. Mas você tem o seu plano de carreira para você? Você tem o seu plano de carreira, você está reclamando da empresa não ter plano de carreira e você não definiu para você o que você quer. Muitas vezes as pessoas também começam a empreender, a gente vê muito aqui, mas ela não pensou ainda onde que ela quer chegar com esse negócio. Às vezes elas vão pela missão, né? Vamos explorar uma terapeuta, eu quero cuidar das pessoas e tal, mas ela não traçou para ela o objetivo dela, qual o lugar de sucesso, que o sucesso para mim é um, para você é outro, para Dani é outro, né? Não precisa ser só o sucesso financeiro, você tem uma série de outras formas. A realização pessoal não dá para desvincular da profissional, né? Elas caminham juntas, então você sabe aonde você quer chegar e é você ir curtindo esse caminho, né? Cada passo que você dá, cada conquista que você tem, você vai curtindo, vai se realizando, vai sentindo que você está em direção ao caminho que você traçou. Agora, se você não tem nem sequer onde você quer chegar e está indo, né, no automático e tudo mais, é até difícil de você reconhecer se você está realizado ou não, porque você não sabe nem onde você quer chegar, como é que você vai comemorar uma conquista, né? Então, penso eu que começa por aí. O que você acha, Dani? E a gente tem que pensar que somos seres sistêmicos, né? Não dá para você ser super realizado profissionalmente e sua vida pessoal tá toda bagunçada, né? Dificilmente você consegue entregar o seu melhor quando você não está bem, né? Então, a gente sempre fala aqui, e até por isso que a gente traz isso dentro da nossa metodologia. Não dá para a gente trabalhar a empresária sem trabalhar a mulher antes da empresária, né? Porque antes disso ela é um ser humano, ela é uma pessoa, ela não é só empresária. E ela tem o modelo dela de funcionar, a gente ajuda ela a traçar esse modelo de sucesso para ela, que, como a Sheila disse, cada um tem um modelo de sucesso, a não ser que você viva no script da vida, que nós, em algum momento, nós fizemos esse processo, né, de cumprir os papéis que nos colocaram aí ao longo da nossa vida, só que em algum momento você desperta, né, e a gente fala, quando você amadurece, você acaba despertando, alguns ainda vão demorar um pouco mais, mas as pessoas que são mais sensíveis para sentir, né, as pessoas que se colocam, olham para dentro, elas vão ter uma percepção diferente de sucesso ao longo da vida, isso vai mudando, porque ela percebe que ela chega naquele lugar, foi o que aconteceu comigo, em algum momento aconteceu com a Sheila, embora você tenha muito sucesso dentro daquilo que você desenhou, né, para sua vida, como meta, algum momento aquilo não faz mais sentido para você. E tá tudo bem você mudar, tá tudo bem você olhar para novos horizontes. A questão é você, primeiro, não despertar, né? Você ficar no piloto automático a vida inteira, né? Cumprindo tabela até chegar a hora da morte e falar, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu deixei de viver tanta coisa que eu queria viver. A questão é, nós hoje em dia temos muito tempo de vida, né? Eu quero dizer assim, hoje a longevidade pra gente
é muito maior do que há muitos anos atrás. E à medida que a gente vai tendo essa longevidade, a gente vai trazendo essa maturidade e o sucesso vai mudando de perspectiva para a gente, e a gente tem a oportunidade de viver uma nova vida, né? E isso que a gente traz muito forte dentro do nosso projeto, né? Você pode ser outra pessoa a partir de agora, ou voltar a ser a pessoa quem você era, né? Durante muito tempo você ficou vivendo aí no piloto automático, e agora você dá um restart e volta a ser quem você era. Que você volte também, a sonhar, né? Os sonhos que você tinha e que em algum momento você deixou abandonado por aí, porque não ia dar certo, porque você ouviu que alguém disse que não ia dar certo, e você acreditou que o sucesso não era aquilo, enfim. A gente pode retomar. Então, quando a gente fala de sucesso profissional e sucesso pessoal, hoje, né, com a maturidade dos meus 45 anos, e eu ainda tenho uma vida inteira pela frente, eu vejo que eu posso, cada hora eu vou ter uma medida de sucesso diferente, porque a gente vai mudando, nossas necessidades vão mudando, e as percepções de nós mesmos também vai mudando. Então a gente vai abrindo caixinha, a Xê fala, né, vai abrindo as caixinhas, com base no autoconhecimento, você vai abrindo uma caixinha nova, você vai falando, nossa, eu tenho isso também, nossa, o que é isso aqui, né? Você vai se descobrir, mas Dani, você falou uma coisa que, é muito interessante, às vezes, dependendo do momento que você tá, né, até de reflexão e tudo mais, já teve vezes que eu parei e falei assim, nossa, me perdi de mim, né? De quanto você fala assim, nossa, fui me deixando tanto de lado, esqueci coisas que eu, adorava dançar, faz mais de um ano que eu não saio para dançar, sabe, coisas assim. Isso também tem a ver com a sua realização pessoal e profissional, né? O quanto você está, uma coisa é saber onde você quer chegar, e a outra coisa é o quanto você está se deixando de lado. E à medida que, se você está se deixando de lado, e aí não importa se é por trabalho, se é por casa, família, você deixou de fazer as coisas que te fazem feliz de alguma forma, você deixou sua realização de lado. E aí não tem como você, né, olhar, é justamente questão sistêmica. Estou só trabalhando para caramba, beleza, estou em busca aqui de um sucesso, mas só trabalho. Cadê o resto? Por mais que você atinja, vai ser promovida, vai faturar não sei quanto, beleza. Talvez, mesmo atingindo isso, você não vai estar feliz porque você deixou de viver. Então é junto, né? Não tem como. É o vazio, né? É aquele vazio existencial que em algum momento da sua vida você fala, meu Deus, como que eu vim parar aqui? Cadê eu? Como que eu parei aqui? Nem sei como eu vim parar aqui. Sabe quando você vai dirigindo e o caminho tá tão automático que você não sabe como você chegou? Você fala, meu Deus, eu não lembro. Se passou no farol vermelho. E a vida é isso, né? Se a gente vai no piloto automático, em algum momento você olha para trás e fala, eu tô com 45 anos, o que eu fiz? O que eu fiz para mim? Né? O que eu fiz de mim? Né? E aí, assim, é esse resgate. Para que você tenha sucesso, você tem que resgatar quem é você. Quais são os seus sonhos reais, não os sonhos das pessoas ao seu redor, né? Eu achei muito legal que vocês colocaram essa posição que eu gosto muito, que até saiu um seriado sobre isso, é os outros, né? Você às vezes viveu em função das perspectivas dos outros. Então é muito interessante. Eu prometi que eu ia fazer isso, então a gente já bateu 35 minutos, então eu estou avisando, a gente vai para uma finalização. Então eu queria deixar vocês livres, porque depois de tudo que eu ouvi, e principalmente que vocês conseguiram trazer para mim uma coisa que eu, na pergunta que eu fiz antes dessa, era exatamente o que eu queria que as pessoas estivessem ouvindo a gente, tivessem essa noção. Você não tem como você ter sucesso se você não sabe onde você quer chegar. Eu vejo muita gente chegar para vocês, chegam para a gente também com uma ideia muito boa, só que eles não sabem se aquilo é um negócio. Então é uma grande diferença entre ter uma ideia e ter um negócio. Além disso, às vezes a pessoa vem com uma força enorme de mudança, tá? Só que ela não sabe qual o objetivo. E quando ela vai descobrir o objetivo, talvez ela não precisasse mudar tanto assim. Então são coisas que são muito importantes para a gente enxergar e deixar as pessoas enxergarem. Conta pra gente um pouco de vocês mais, assim, uma finalização para essa entrevista, porque outras virão, porque a gente vai limitando pelo tempo, mas aí em outros dias a gente vai falando sobre outros temas específicos, etc. Tá bom? Legal. Agora é com vocês. Manda bala, Xeloca. Olha, eu acho que assim,
a gente adora ideia aqui também, temos um monte de ideias, mas a questão é, beleza, tive uma ideia, ela é factível, né? De que forma que eu coloco essa ideia no mundo? A gente até trabalha muito isso, como é que eu transformo essa ideia, então, num negócio de fato, né? Vamos para a estrutura, tudo para a gente construir na vida, seja um negócio ou seja a sua carreira, você precisa trazer estrutura, precisa trazer ferramenta para construir isso, né? Às vezes, como você disse, aí a pessoa tem um puta gás, vou fazer, também começa a fazer um monte de coisa, sai desbaratinando, atira para todo lado, vamos dizer assim, né? Mas também não consegue atingir nada de fato porque não colocou a energia ou no lugar certo, ou não colocou no encadeamento de uma forma em que vai se construindo e vai crescendo isso. Então, é muito importante também, ideia, inovação, é claro, é sempre bom, você vai trazer diferencial, mas você tem que se preocupar com a estrutura e com a execução. A gente também trabalha muito isso. A questão da mentalidade, tem que ter a mentalidade boa, mas tem que se preocupar com a forma com que executa, com ferramenta. Mas estamos aqui para isso, né? Inclusive, uma das nossas missões é essa, e a gente brinca bastante, que tem até um dado do Sebrae, do próprio governo, que as empresas, após 2 anos, né, elas duram 2 anos, 40% das empresas que foram abertas, elas fecham, justamente por falta de estrutura, e a gente quer ajudar a mudar esse número, a gente quer que as empresas fechem menos, né, então a gente ajuda justamente com essa sustentação para a pessoa conseguir colocar o negócio dela, e para que a mulher seja o pilar, né, que ela esteja fortalecida, para que ela possa ter esse negócio que seja sustentável. Diga lá, Dani. E a gente fala muito também da questão de estilo de vida, né? O negócio, essa ideia, ela está alinhada com o estilo de vida que você quer ter? Porque se ela não estiver, em algum momento você vai desistir dela. Porque assim, não adianta eu que adoro acordar mais tarde, virar uma padeira. A gente sempre dá esse exemplo, né? A gente brinca, eu não vou acordar 3 horas da manhã para assar pão, porque para mim vai ficar insustentável isso em algum momento, trabalhar nos finais de semana. Então, assim, o que a gente sempre busca aqui, né? Quando a pessoa traz uma ideia, a gente destrincha isso nessa parte estrutural e depois a gente olha, combina, daqui 5 anos, você quer estar fazendo isso? Está alinhado com o estilo de vida que você tem e que você quer ter daqui a alguns anos? Se não tiver, volta umas casinhas aí e pense como que você quer estar daqui 5, 10 anos. Esse negócio você consegue passar, né, para gerações futuras, outras pessoas podem tocar, ou só você pode fazer isso, né? Então, a gente sempre traz essas questões, né, porque senão a pessoa, ela vira empregada da própria empresa, ela fica prisioneira da própria empresa, isso não é legal, né? O empreendedorismo, ele tem que ser para libertar, não para te aprisionar. Muito legal, menina. Eu acho legal a gente finalizar com uma coisa também que eu vou colocar para vocês, que é o seguinte, muita gente às vezes estranha a gente, por exemplo, eu estou falando com 2 meninas, tá, que contam histórias muito próximas do que eu conto. Eu gostei do O Crono pensa muito parecido, e a gente tem outros parceiros que pensam parecidos, e aí as pessoas falam assim, você tem que competir com elas e não estar ao lado delas. Não, essa visão é uma visão de 30, 40, 50 anos atrás. Hoje eu quero mais ter parceiros que falem a mesma língua que eu. Então, por quê? Porque pode ser que o meu atendimento seja para o cliente A, que elas talvez não achem tão interessante, ou que ele não tenha empatia comigo, ou que ele não tenha uma ligação comigo. Sim, a conexão. Então, a conexão é de ideias. Então, por exemplo, eu me sinto muito tranquilo de falar com elas, porque a gente pensa igual. Então, eu posso, como chama, eu não tenho problema algum de atender junto com elas. E isso é uma visão completamente fora daqueles padrões que as pessoas do mercado falam assim, não, vai concorrer. Não, não é. Concorrência é se você estiver brigando por algo. Gente, tem milhões. A Sheila falou uma coisa que me chama muita atenção. Quanta empresa está morrendo por falta de gente como a gente fazer alguma coisa? Estamos fazendo. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Eu quero dizer que a gente vai fazer muito trabalho juntos, porque a gente tem muito a ver. Então, obrigado às meninas.
E em breve a gente está de Nossa. novo. Ainda bem que vocês gostaram dos meninos. Adorei, meninas. E nós que agradecemos a oportunidade aí de falar mais um pouquinho. A gente adora conversar, né? E essa questão da ideia e da forma de pensar realmente e é muito importante você trocar. Mesmo, tira o olhar da concorrência, porque à medida que você troca, ainda quem tem a mesma persona que você, o mesmo cliente que você, melhor ainda, vocês vão crescer para entender aquela persona, quais são as dores e os desejos daquele cliente, de repente, fornecedores em comum que vocês conseguem até, né, fazer processos juntos, comprar em escala juntos, enfim, a gente recomenda muito isso. Não olha a sua concorrência com medo, né? Olha a sua concorrência no sentido de vamos crescer, vamos entender junto, porque no fim é um nicho, é um ramo que pode ir crescendo e vai todo mundo crescendo junto, tem lugar para todo mundo, gente. É isso. E a gente trabalha de forma colaborativa, né? No fundo é isso, né? Sempre é na colaboração, porque a gente quer a melhor entrega para o nosso cliente. Na realidade, no fundo, todo mundo quer entregar o melhor para o cliente, né? E quando a gente está junto, com certeza a gente entrega o melhor. Porque aí são visões diferentes, são modelos diferentes, abre ideias, né? Abre a sua mente, né? Porque às vezes a gente, dentro do My Precious, né, que eu falo, dentro do nosso precioso, a gente olha para ele, será que a gente não tem uma pitadinha de fora ali que pode melhorar aquilo que a gente faz? Só que aí é isso que é colaboração de verdade, né? É você dar a oportunidade de aprimorar o seu negócio ouvindo, né, outras perspectivas. Né? Quando a gente fica muito preso, a gente fica limitado, principalmente no empreender, né? Sozinho, principalmente, você fica muito limitado. Se você tem uma rede colaborativa, você voa, né? É natural que você dá força, é isso. Obrigado. Obrigada. Os protagonistas de Style estiveram com a gente pela primeira vez e em breve a gente volta. Um abraço a todos.